Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar, pode dar uma olhada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo programas anteriores que ficam alojados, dá uma relembrada no que a gente conversou aqui. Lembrando sempre que nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção fim de ano Ótica Santos, toda loja com descontos que variam de 20% a 50% e ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027 3019. Espaço Vôlei, o local onde a Liga Santamanense de Vôlei divulga suas ações. Estamos hoje com o Manuel Dornelles, né? Satisfação recebê-lo aqui. Prazer é meu, Tessis. Tudo bem? Tudo bem, Tudo satisfação tranquilo? Falar contigo aí. Fazia tempo que a gente não... Manuel Nogueira, que tu gosta que te chame lá na... pode ser. Eu te conhecia por Dornelles, né? Mas Nogueira no ciclismo, né? No ciclismo até me chamo mais pelo apelido de Manolo. Manolo? Manolo. Pois é, legal. Quanto tempo a gente se relaciona já, né? E eu te acompanho muito e eu gostaria até que tu te apresentasse assim para quem está nos acompanhando. Eu sei que tu tem um histórico de desportista aí, muito grande. Exato. Desde jovem te acompanho em práticas de vários esportes. Conta um pouco a nossa história, desde pequeno, qual foi o teu primeiro passo em termos de esporte aí, Manuel? Tessis, para mim o esporte faz parte da minha vida desde muito jovem, desde muito pequeno, por influência. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação estar aqui contigo, te conheço há muito tempo. E por influência do meu pai, que gostava muito de esporte, os primeiros brinquedos sempre foi bola, bicicleta. Então ele sempre me incentivou muito a praticar esportes. Eu te acompanho desde a época que tu tinha uma loja de material esportivo. Material esportivo, Tessis Esportes. Isso. Na Valandro. Valandro. Isso. Eu ia lá com meu pai, comprava uma caneleira, uma luva de goleiro, embora não jogasse nada no gol, né? Começou como goleiro? Não, era só de brincadeira, assim. Gostava mesmo de jogar na linha. E então os primeiros passos foi dentro do futsal. Comecei lá com meus amigos, na época se chamava o Rio Grandense, depois passou a se chamar o Fóton Centro-Sul, que tu acompanhou bastante. O Rio Grandense, mais por causa do Márcio, a família do Márcio. Exatamente, ali, né, que era do Rio Grandense, meus né? queridos amigos. O pai do Márcio era muito chegado, o vô do Márcio que era do Rio Grandense, né? Exato, o seu Isidoro. Isidoro. Meus queridos amigos lá do futsal, que eu tive uma trajetória legal, bonita lá. Fóton Centro-Sul, tu acompanhou, série bronze, série prata. Lá o Márcio, o Roninho, o Du, meu Caveira, toda aquela turma lá, o Gé, o Zecão. O Gé bate uma bolinha até hoje nos veteranos, quando eu encontro o Gé jogando aí. Dá uma enganada, né? Bem engana, continua batendo sempre, né? Batendo no adversário, não na bola. Tu conhece bem a gurizada lá. Então tive uma trajetória legal lá. Joguei também, hoje se chama Sub-20, mas na época era o juvenil do Job. Naquela época o Job tinha um timaço, né? Teve embates com a CBF, aquele timaço que tinha o Guto, tinha o Rodrigo, tinha o Lorenzo,
o Gilson, Iso, o Zeca, o Gonha. O Lourenço hoje é dirigente de uma equipe na Europa, na Espanha estava ultimamente, né? Você já retornou. Eu não sei, ele andou no... A última trajetória dele que eu estava acompanhando, ele andava no exterior, depois ele voltou para cá, depois fez um curso de gerenciamento, estava no esporte. Ele continua no esporte na área administrativa. Isso, exatamente. O Guto, inclusive, mandou um abraço para ele. O Guto é meu vizinho, mora no mesmo condomínio que eu. O Guto encontra seguido no ATC ali. No ATC, ele frequenta muito lá. Meu vizinho, às vezes quando tem jogo do Grêmio e o Grêmio ganha, que é raro ultimamente, né? Eu dou uns gritos lá no condomínio lá e ele grita lá do outro lado. Fica quieto aí. Um abraço pro Guto. E daí tive a minha trajetória dentro do futsal. Daí depois, já com acho que 28 anos, 29 anos, daí lesão, já não conseguia mais jogar como queria, Sim. assim. Acabei deixando um pouquinho o futsal de lado, né, por causa das lesões. E daí fui fazendo essa transição. A minha vida, assim, o esporte faz parte da minha vida, não consigo viver sem o esporte. Então eu fui fazendo essa transição para o ciclismo. Primeiro foi com alguns passeios, assim, com os amigos. E aí comecei a ver que tinha algumas competições, daí aquela veia da competição assim muito forte foi chamando. Os companheiros participando. E aí comecei a participar das primeiras competições. Isso acho que no ano de 2010, 2011. Comecei as primeiras competições. As primeiras ficava lá bem para trás, em último, penúltimo. E aí, com o passar das competições, fui melhorando. Fui para antepenúltimo, Sim. Fui melhorando. Mas, me diz uma coisa, Manolo. Eu te vi também com umas raquetes, uma época eu tinha umas fotos de raquete. Também andou batendo um pádel, tênis, ou coisa assim? Exato, Tesses. Também, mais recreacionalmente, assim. Sim, mas também praticou, né? Pratiquei tênis, pádel. Pois eu me lembro que eu tive umas fotos tuas com raquete, por isso que eu me lembro. Foi antes do ciclismo. Foi antes do ciclismo, Foi ali entre o futsal, entre o futebol e o fazendo ciclismo. uma transição ali foi... Para manter a parte física, tu começou a praticar tênis. Exatamente. Tênis ou pádel? Tênis e pádel. Tênis e pádel, todos os dois. Então, agora tu via com umas raquetes. Foi por bastante influência da minha ex-esposa, que tu conhece, a Elisa Rocha, Elisa, campeã de tênis. Até mandar um beijo para ela, é a mãe dos meus filhos, mãe maravilhosa. E um beijo para os meus filhos, papai ama vocês, o Henrico e a Martina, que são tenistas. Um dia tu vai entrevistar eles aqui. Claro, com certeza. Então fiz essa transição também, joguei tênis, pádel e depois parti para o ciclismo. Aí sim para o ciclismo. Você já falou que foi muito pela tua parceria, né, que depois tu entrou na competição. Mas o que te chamou primeiro no ciclismo, assim, Manuel? O ciclismo, ele é um esporte, assim, sensacional. Ele te proporciona um bem-estar, além de físico, um bem-estar emocional, assim. Te dá um equilíbrio. Te dá um equilíbrio, tu descansa a cabeça, tu sai, tu vai lá tu sai da cidade, tu vai para lugares bonitos, tu vê paisagens bonitas. Então, te traz muita tranquilidade, muita paz para te enfrentar o teu dia a dia. Enquanto tu está te exercitando, tu está tendo lazer também. Exatamente, tu tem esse bem-estar físico e mental. Te traz muito bem-estar. O ciclismo é muito bom nessa questão aí. Eu vejo sempre que vocês saem em grupos, vocês formam grupos, formam equipes. Como é que vocês fazem quando vocês saem, não em competição, quando vocês saem para treinamento, para se prepararem? O ciclismo... Tu pratica só a competição ou tu também tu sai fim de semana, passear que o pessoal sai? A gente, durante todo o ano, a gente faz o treinamento, então daí a gente fica mais focado, né? Treina com 1 ou 2 parceiros ali. Eu tenho um grande parceiro que é o Adriano Brandão, é um grande campeão aí, parceiro aqui em Santa Maria, a gente treina junto. Tem o Chico Pacheco, tem o Márcio Prudêncio. Então a gente fica mais focado nesse grupo, assim.
Mas também, por exemplo, agora é um período que eu estou em férias, vamos dizer assim, da bike, daí a gente sai para fazer algum passeio, sai com um grupo maior, sai com 5, 6, 7, 8. Aí mais lazer mesmo. Daí mais lazer, mais passeio. Daí a gente vai para Zona Rural de Santa Maria, Arroio Grande, Silveira Martins, Itaara, tem lugares belíssimos, que daí a gente faz um passeio. Nas competições, Maneco, tu tivesse agora umas competições muito em cima uma da outra, né, porque até deu uma acumulada aí, né? Mas o que tu conta para nós dessas competições? Como é que foi o andamento delas, a tua participação? O pessoal de Santa Maria, como é que foi? Foi um ano, começou lá as competições começaram em março, tiveram 2 etapas aqui em Itaara e a gente fez toda uma preparação, a gente vai evoluindo no treinamento, a gente foca o objetivo nas provas e faz o treinamento para chegar bem durante as provas. A categoria que eu participo é a Master B1, são os velhinhos, dos 40 aos 44 anos, eu estou com 42 anos, e então a gente... essa categoria assim, é um pessoal que vem subindo desde a Master A1, que é dos 30 anos em diante. Praticando. Essa categoria toda está subindo e é um pessoal muito forte, uma categoria muito forte, tem muitos participantes. São experientes? São experientes, tem o pessoal da Serra Gaúcha lá, tem Rafael Panazzolo, Daniel Benedetti, Thiago Bassani, são atletas assim muito fortes. É muito difícil a gente conseguir um lugar no pódio, assim. Então eu vim ali disputando, 6º lugar, 7º lugar, sempre batendo na trave, Então participei do Campeonato Gaúcho, foram 7 etapas, teve etapa em Itaara, teve em Nova Petrópolis, teve em Garibaldi, teve uma cidade perto de Pelotas, Arroio do Padre. Então a gente durante todo o ano basicamente dá uma competição por mês. E no Campeonato Gaúcho eu terminei na 7ª colocação. 7ª. E no final do ano, agora, esse final de semana, foi uma prova que eu foquei bastante, fiz treinamento específico. Foi a Volta do Rio Grande do Sul, que é a competição de mountain bike, que eram 3 etapas. Foi sábado, domingo e segunda-feira. Foi realizado pelo Américo Batistella, lá em Caxias do Sul. Américo Batistella é aqui de Santa Maria, foi campeão de mountain bike várias vezes. E ele que agora está organizando provas. Foi muito bem organizado, prova muito boa. E essa prova que eu foquei bastante, eu consegui a 5ª colocação, consegui um lugar no pódio. Que legal. Me diz uma coisa, a diferença do mountain bike para as outras provas, assim, o pessoal que é leigo, que está nos acompanhando. O mountain bike ele se caracteriza a bicicleta, ela é uma bicicleta mais reforçada, mais forte, ela tem uns pneus maiores, com cravos mais altos para ter mais aderência ao terreno, porque a gente anda em estrada de chão, trilhas. Pode pegar barro. Pega barro, chuva. Então são bicicletas mais fortes, tem suspensão dianteiras, tem bicicleta que tem suspensão traseira também. E tem a modalidade também road bike, que é a bicicleta de estrada, né? Que no meu caso eu utilizo mais para treinamento, que são bicicletas mais práticas, a gente sai na faixa e já está treinando. Ela tem aquele pneu mais fininho, então ele tem mais rendimento e anda só no asfalto. Daí é uma bicicleta, a gente chama também de speed, porque ela desenvolve melhor a velocidade. Mas essa eu utilizo mais para treinamento. Isso que eu consigo te explicar, tem pessoas que não conhecem, né? O mountain bike da bicicleta de estrada. Então, tu pratica mais... Mais o mountain bike. Mountain bike. O meu foco é o mountain bike. Trabalha mais com mountain bike. E aí ele te exige que tipo de situação? Mais condição física, força? O que exige mais o mountain bike? O mountain bike exige bastante força, exige bastante habilidade também, porque tu tem que ultrapassar obstáculos, né? Tu tem que passar por, a gente chama de drops, que são assim, obstáculos altos, que tem uma descida, tem ultrapassar raízes, pedras, a gente chama de rock garden, que são jardins de pedra, né? Então são cheios de pedras, assim, a gente tem que passar os obstáculos assim.
Então tem que ter bastante habilidade. E força, velocidade. E essas provas são realizadas em grupos, ou é tu contra o tempo, cada um contra o seu tempo, como é que funciona? Sai individualmente, calcula o tempo ou saem todos juntos aí, os primeiros que ganham? Como é que funciona? Sai todo mundo junto. E aí é uma corrida? É uma corrida, daí tem a modalidade XCM, que é o Cross Country Marathon, que é a maratona, que são corridas assim de 60 quilômetros para cima. E aí sai de um ponto, realiza os 60 quilômetros e tem a chegada. Tem a modalidade também XCO, que é o Cross Country Olímpico, que é o que tem nas Olimpíadas, que daí é num circuito de cerca de 3, 4 quilômetros e ali são realizadas 5, 6, 7, 8 voltas. E aí tem mais obstáculos assim. Eu participo de ambas, mas o meu foco é mais na maratona. Eu gosto mais da maratona. São corridas mais longas, tem que ter resistência, passa por estrada de chão, passa por trilhas, meio de plantações. Então, o que me chama mais atenção é a maratona. E a concentração que exige, que às vezes tu vê umas paisagens tão bonitas assim, numa prova dessa, tu não pode se desconcentrar, né? É verdade, a gente acaba deixando essa questão de admirar a natureza no passeio. Tem que focar, né? Quando a gente está treinando e em competições, a gente está focado, a gente acaba não vendo nada. A gente tem que estar concentrado. Perfeito. Isso te exige mais de uma bike, mais de uma bicicleta, né? Uma para treinamento, outra para prova. Como é que funciona para o pessoal que pensa, de repente, em participar, se interessa em participar aí, de repente? Sim. O que tu aconselha o pessoal? Começar por onde? Eu, particularmente, eu tenho duas bikes. Eu tenho a bike da estrada, essa com pneu fininho para treinamentos, e tenho a mountain bike para provas, para competição. Quem está começando, o ideal que eu penso é a mountain bike, porque a mountain bike ela te propicia, é uma bike de todo o terreno, então ela te propicia andar na estrada de chão. De repente vai acampar, quer andar Tu tem maiores possibilidades, ela te dá uma gama maior de possibilidades para andar. Mas depois que a pessoa já está mais por dentro do esporte, vamos dizer assim, ela pode adquirir uma bicicleta de estrada, a road bike, para já começar a implementar seus treinamentos. Mas me diz uma coisa, existem equipes aqui em Santa Maria ou é na base do individual? Como é que são os apoios que vocês têm? Vocês têm apoios? Vocês têm que cada um se virar por si? Como é que funciona? Não, Santa Maria ela evoluiu bastante, o ciclismo está se ampliando muito aqui em Santa Maria. Existem algumas equipes, tem a Bike Center, que já é tradicional, agora mais recentemente tem a GoFit. Eu sou da equipe da Bike Garden, a equipe que me dá muito apoio, que faz tudo acontecer, que eu possa realizar meus treinamentos, que eu possa ir nas minhas competições. Lá toda a equipe da Bike Garden, o seu proprietário, o Fernando Estever, tem o Marcelo, o Fera, que nos acolhe lá, tem o Cafera, que ele chama, que é um cafezinho que ele serve lá para nós, nos acolhe lá diariamente. A Bike Garden é uma extensão da minha casa. Onde é que fica a Bike Garden? A Bike Garden fica na Avenida Giacomo Pozzobon. João Luiz Pozzobon. Luiz Pozzobon, E daí lá é a extensão da minha casa. Eu me sinto bem lá, eu vou lá, tomo meu cafezinho de manhã, depois volto, depois do trabalho, tomo meu cafezinho da tarde lá. Tem que bater o ponto lá. Bater o ponto lá, tem o Marcelo Fera, tem os mecânicos lá que deixam a minha bike pronta para a corrida, que é o Barcelos e o Simbá. Tem a Carmen, tem o Alex. Então, mandar um abraço para a turma lá da Bike Garden. Isso, legal. E também o pessoal pode procurar lá também, se quiser informações e coisas como até para adquirir, eles vendem também o material? Sim, lá é uma loja de bikes, o pessoal pode chegar lá para ter todas as informações, o Fernando e o Marcelo vão orientar, são especialistas nessa área aí, e vão ser bem acolhidos lá. Mas não me diz uma coisa, para o ciclismo, a prática do ciclismo competitivo, tem idade para iniciar? Tu tem uma idade ideal ou não tem idade? Tu quer começar,
pode iniciar a qualquer momento, outro tem que ter uma sequência. O que tu acredita que possa acontecer? Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma bicicleta aí, o cara, quem está nos acompanhando tem uma bicicleta para passear na cidade. Aí, de repente, te ouviu, né, te acompanhou, se interessa em começar a querer praticar. Mas ele já tem uma certa idade. Tu acha que tem condições ou eu acho que tem que começar desde o início, aí, numa fase mais tenra de idade? O ciclismo, Tesses, ele é bom por isso também. Ele propicia que tu tenha uma longevidade dentro do esporte. É claro que quanto antes começar, melhor. Tu vai ter. Todo esporte, todo esporte assim. Mas tu não teria uma idade assim que tu acha limite? Não, pode começar com qualquer idade. Eu tenho lá 50 anos, quero começar. Pode começar. Vai praticar na tua categoria? Daí vai participar. 50 anos é Master C. Master chegando já. Master chegando no fim. Mas Não, brincadeiras à parte. Mas é isso mesmo, Tesses. O ciclismo ele propicia que a gente tenha uma longevidade no esporte. Assim. Claro, ele vai ter uma desvantagem dos outros que estão praticando há mais tempo. Há mais tempo, logicamente. Mas com essa idade, tu vai querer competir não para ser um vencedor em pódio, mas para ser um vencedor já na vida, tendo saúde. Exato. Né? O esporte e o ciclismo traz muita saúde para a gente. E o relacionamento social. O relacionamento social, exatamente. O ciclismo ele aumentou muito o número de adeptos, até na questão da pandemia, porque como ficou paralisada a questão dos esportes coletivos, teve um boom no ciclismo. O pessoal começou tem que praticar alguma coisa. Corrida e ciclismo foi o que mais cresceu. Exatamente. Então, corrida a pé, né? E o ciclismo. Porque mesmo que saísse em grupo, tem a questão do distanciamento, né? Ninguém anda assim junto. Então, cresceu muito. O pessoal pode começar desde pequenininho. E, por exemplo, no meu caso, que já vinha de outros esportes, comecei em 2010, tinha 31 anos. Então, bem novo. Mas já tem algum tempo mas já adulto, né? Sim. O ideal é começar mais cedo, mas... Sim, agorizada, né? E existe, aproveitando aqui, vamos matar a minha curiosidade de quem está nos acompanhando, existe algum dessas equipes, assim, existe alguma tipo de uma escolinha, como tem no futebol, como tem no tênis, que tu aprende, tem para crianças que querem iniciar, assim, ter acompanhamento ou não? Existe alguém que faça isso em Santa Maria? Não, em Santa Maria não tem. Essa questão não tem. O pessoal começa mais em grupos mesmo, assim, entre amigos. Sim. E daí começa e vai se desenvolvendo. Essas assessorias esportivas dão alguma orientação? Porque como é um esporte, ele tem certos detalhes, né? Movimentos corretos, porque tudo isso são segundos, né? Que às vezes tu tem que decidir uma competição. Sim. Tem alguém que faça esse trabalho de orientação, de correção, assim, ou tu tem que aprender meio que na marra? Não, o pessoal ele aprende mais naturalmente mesmo. O ciclismo ele tem aprende com a experiência. Com a experiência. O ciclismo tem essa questão bem recreacional, assim. Então a pessoa já começa pequenininho e vai naturalmente vai pegando esses movimentos naturais do ciclismo. Então é mais na questão da experiência própria mesmo. Fazer a repetição o máximo possível. A repetição. Depois que o pessoal já está inserido no esporte, assim, tem as equipes, tem a própria nossa equipe da Bike Garden, tem a GoFit, tem a Bike Center, tem a Ciclomar, e daí ali o pessoal em grupo, nos treinamentos, daí desenvolve... Vai trocando experiência. Vai trocando experiência e vai desenvolvendo as capacidades. Tu colocarias Santa Maria a que nível em termos de estado? Digamos, quarto, quinto, força, terceira, primeira, segunda, qual seria a força Santa Maria hoje a nível de estado? Do estado. Eu diria que está no topo, está entre as primeiras. Opa! Nós temos a Serra Gaúcha, é muito forte. Lá é muito desenvolvido o ciclismo, até pela própria topografia deles lá. Tem o treinamento eles mais eficiente, né? Até a geografia deles lá. A altitude, né, facilita o treinamento.
A geografia deles lá, eles têm muitas subidas, então eles saem de casa e eles já dão de cara com uma subida lá Garibaldi, Carlos Barbosa, própria Caxias, muita subida. Então os caras saem de casa e já estão numa subida. Então eles já têm desenvolvido muito esse treinamento aí. Mas Santa Maria desenvolveu bastante. Então a gente está brigando frente a frente com a Serra. Tu considera que foi, apesar da pandemia, para ti foi um ano bom de retorno? Sim. Foi um ano de bastante... A pandemia travou bastante, né? A pandemia deu uma travada, mas eu consegui continuar com os treinamentos, porque é um esporte individual. Então eu continuei treinando, não tinha as competições. Falta a adrenalina da competição. Exatamente. Mas eu continuei mantendo o meu treinamento. Daí depois, esse ano, voltaram as competições no início do ano. E daí a gente, como eu já tinha conseguido manter o treinamento, consegui desenvolver bem o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul. E terminando com a volta do Rio Grande do Sul. O que tu tem pela frente agora? Um descanso e depois reinicia quando? Agora estou tirando um período de férias dos treinamentos para deixar o corpo e a mente se recuperar, para em dezembro começar o treinamento de base, que a gente chama, para a temporada do 2022. A temporada começa em... Já tem planejamento? Já. Em março tem a Copa Sul e o Campeonato Gaúcho, que começam em março. Então a partir de dezembro a gente já começa a desenvolver um treinamento pensando nessas competições. O que basicamente que tu faz nesse treinamento de base? Força, musculação ou velocidade? O que tu trabalha? O treinamento de base ele consiste, como o nome já diz, dar uma base para a temporada que vem. Então ela é realizada no fim desse ano, início do próximo ano. Consiste em treinamentos mais de resistência, assim, baixa intensidade, porque o teu corpo vem de uma parada, então tu tem que dar um tempo, uma resistência para suportar todo o ano. Então daí também a gente faz treinamento de força em academia, no início do ano para sustentar Trabalha a musculatura de força. Trabalha a musculatura, treinamento de força para sustentar para a temporada toda. Me diz uma coisa, vocês disputam competições interestaduais também ou estão ainda só no Rio Grande do Sul? Vocês saem em alguma competição interestadual? Não, basicamente a nível estadual. Nível estadual, até porque a gente tem bastante apoio, mas a gente despende de muito... Claro. muito e tempo também, né? Você também tem o lado profissional também, né? Tem o lado profissional, trabalho no Banco do Brasil já há bastante tempo. Mandar um abraço lá para meus amigos lá do Banco do Brasil. Eventualmente dá uma folguinha para te fazer uma corrida e voltar. Ou até para descansar depois de cada prova, mandar um abraço lá para meus colegas, meus parceiros lá, a Vivi, a Denise, o Pedro, a Dani, um abração para vocês. Grande abraço, pessoal. Então, meus parceiraços lá do Banco do Brasil. Legal. Alguma mensagem que tu quer deixar para a gente aí, para o pessoal que está nos acompanhando, quem está pensando em começar a prática do ciclismo? Tesses, eu gostaria de agradecer a ti pela oportunidade. Tu dá muita força para o esporte santamariense já há muito tempo, é uma referência aqui para nós. Eu gostaria de agradecer a Bike Garden, a minha equipe, o pessoal lá, o Fernando Stever e toda a equipe. Gostaria de agradecer também ao Divino Restaurante, que é meu parceiro também, no nome da Deca e a equipe dela. E é só agradecer. Falando em Divino, nessa hora da fome, né? É verdade. Divino ali, é bom dizer, fica na Rio Branco, ali do lado da igreja episcopal, né? Exatamente, ali no centro, na Rio Branco. Isso, ali. Sei que eles fazem uma laminuta muito gostosa. Vou mandar vou cobrar o cachê depois aí. Não, mas é muito bom. Legal. E aí, dá uma força aí pro pessoal começar, né? O ciclismo, que é um esporte fantástico, individual, não exige que tu junte 10, 11 para poder praticar. Deu vontade, pega a tua bike e vai, né? Vale a pena. O ciclismo é um esporte assim que é para a vida toda e não é só um esporte, pode acaba virando um estilo de vida. E um estilo de vida muito bom. Então, quem quiser começar, se quiser, pode me procurar, pode procurar a Bike Garden. A gente está à disposição. Legal.
Sucesso, né? Na próxima temporada aí. Valeu. E conta com a gente para fazer a divulgação quando tu achar necessário, Manuel. Eu que agradeço, Tessas. Foi uma satisfação muito grande estar aqui conversando com um amigo. Fazia tempo que a gente não conversava. E estou sempre à disposição do amigo. Manda um abraço aí para a piazada e para os filhos aí. Eu fico até emocionado. Mandar um abraço para o Henrico, para a Martina, meus filhos queridos, que o papai ama vocês. Um beijo. E para a Elisa, grande campeã de tênis aí. Exatamente. Também, né? Grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta com a nossa Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.